Primeiro, eu queria que você explicasse o que é o sabá e falar do sabá antes de ser sabá. Porque eu acho que o sabá é o que chama mais atenção, né? A gente conhece ele na cultura popular como essa reunião mítica na floresta, as pessoas dançando nus lá, em volta da fogueira. Pô, legal, né? Assim, o sabá tem cara de ser legal, né? Tocando música e tudo. Tem banquete, né? Assim, parece legal. Só que, assim, ele chegou nisso do jeito que a gente conhece hoje, no século, assim, tipo, lá pelo século XVI, 1500, pós-reforma. Então, quando a gente coloca no título lá esses textos do século XV, é porque as raízes dele estão ali. E aqui eu não estou cometendo esse erro de olhar o passado por onde eu estou agora. Na verdade, a gente tem nesses textos acusações contra o que eram chamados os hereges, né, os grupos heréticos, os valdenses, ou chamados de povos de Lyon, né, que eram esses grupos que as instituições, né, que a Igreja Católica considerava como fora da ortodoxia. Então, eles já eram acusados de muita coisa, eles eram acusados de ser canibais, nessas reuniões matavam criancinhas, né? Essas acusações elas já existiam. O que a gente vai ter ali, sobretudo na região dos Alpes suíços acontecendo, é um pouco um deslocamento dessas acusações para outros tipos de grupos. E a gente vê isso em que tipo de material, que tipo de documento, né? Juízes, eles vão escrever sobre isso. Ouviu a vizinha contando ali de um vizinho que falou que transformou em gato. Prendi esse cara, e eu tinha que contar como é que ele transformava em gato. Então, você começa a ver as autoridades locais preocupadas com tipos de crimes que eram ligados a coisas que anteriormente eram ligadas às heresias. Tem um caso que é muito interessante, que é em Berne, eu acho, e é no texto de 1428, que os bruxos se reuniam e o sabá era dentro de uma adega. Então, eles bebiam o vinho do cara todo. Então, assim, veja só, não tem o diabo, não tem ninguém voando ainda, não tem, entende? Não tem nada do que a gente ainda conhece como sabá. E aí, ali, você vai ver a documentação jurídica, tá tendo muito furto de vinho, tá tendo muito furto de... Então, existe um crime material. E aí a bruxaria ela vai sendo atrelada a esses tipos de crimes, porque uma coisa que é muito interessante da bruxaria é um crime que não tem como você provar. Né? E o que eu quero dizer com isso? O que é uma acusação de bruxaria nesse contexto? Uma manteiga que talha, uma colheita que é perdida, né? Você acorda um dia e não consegue colher nada, o trigo está totalmente ali destruído. Uma vaca que aborta um bezerro, um arado que quebra. Então, perceba que eu estou falando aqui de coisas que são ligadas muito à vida material. A gente tem que se colocar naquele momento. Você vive da terra, você é camponês. Uma manteiga que talha significa não sei quantos dias de trabalho de novo. Significa que você tem que tirar a leite da vaca de novo, de uma vaca que está doente. Quem que adoeceu sua vaca? Então, tem esses crimes que são ligados à subsistência. Então, assim, é fome, é miséria, a gente está falando disso. Mas também tem uma criança que ficou doente. Nossa, via a vizinha xingando ela. Então vamos atrás da vizinha, porque quem lança o feitiço tem que tirar. Então, começa assim esse tanto de crimes, mas é isso, você não tem prova. Você não tem testemunha do crime. Então, você tem que ir pelas pistas, pelos sinais do crime. A vizinha passou antes, fulano olhou feio para mim, aí vem o olho gordo. Então, assim, são vários sinais de que pode ter bruxaria, ou no vilarejo, ou e tudo mais. E esses textos do século XV, esses juízes, eles começam a mapear isso. Legal.